Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Seguimos aqui na nossa playlist Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. Como é que pode esse garoto aí, que aos 13 anos empatou com Garry Kasparov, venceu Karpov, grandes nomes do xadrez mundial, como é que foi essa ascensão desse meteoro, né? E aqui a gente vai ver algumas partidas interessantíssimas do Carlsen com 17 anos de idade, não, 16 anos de idade aqui em 2007, tá bom? E antes uma dica importante para você. Muito bem, meus amigos, mas antes de começar o vídeo, já parou para pensar? No xadrez, cada lance que você faz tem uma estratégia por trás. E fora dos tabuleiros também, nós somos rodeados por desafios que exigem de nós movimentos precisos, certeiros. Um desses desafios é a queda de cabelo, meus amigos, que atinge cerca de metade dos homens em algum momento das suas vidas, impactando a aparência e também a autoestima. E assim como numa partida de xadrez, é essencial que você desenvolva um plano para enfrentar aquele desafio. Apresento para vocês a Manual, líder em tratamentos cientificamente comprovados para a calvície, para todos os estágios. Com a Manual você elimina as buscas intermináveis de consultório em consultório, farmácia em farmácia, filas, tudo isso para conseguir as suas medicações. Tudo é pensado sob medida para você, 100% personalizado, enviado por médicos na sua casa. Você recebe ali no conforto do seu lar, numa embalagem 100% discreta, sem logo, sem nada, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o antes e depois de quem faz os tratamentos com os produtos da Manual. É importante destacar que os primeiros efeitos aí são notados a partir do 4º mês. E também é importante destacar que o frete aqui é gratuito para você, tá bom? Além de discreto, é gratuito. A Manual não apenas te entrega produtos, mas ela acompanha a sua jornada. Você vai ter um suporte total ao longo do seu tratamento, sem nenhum custo adicional. Eles querem garantir que você esteja no controle desse jogo contra a queda de cabelo. Então, para aqueles que buscam uma estratégia vencedora fora do tabuleiro, entrem no site da Manual. E agora com uma novidade especial para novembro. Em celebração à Hair Friday aí do mês de novembro, a Manual está oferecendo aqui esta necessaire gratuitamente aqui para quem fizer os pedidos agora no mês de novembro, tá bom? Mas não para por aí. Para nossa comunidade enxadrista aqui do canal, utilizando aqui o cupom que está aqui no vídeo HairXB, além de tudo, você ganha 40% de desconto no primeiro pedido. Agora é importante, essa oferta e essa necessaire são válidos apenas para o mês de novembro, ok? Cada movimento conta, tanto no xadrez quanto na vida. Não deixe a queda de cabelo ditar o jogo, hein? Conte com a Manual nessa partida. Muito bem, meus amigos, Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre contra peão dama. O adversário é um jogador de 2.661 e o Carlsen quer chegar em 2.700 de rating, já com essa idade de 16 anos. Inacreditável, não? Aqui nós temos D5, C4, o gambito da dama E6, recusado. Cavalo vem para F3, C6, defesa semi-eslava. Temos cavalo de bem D2, essa foi a escolha do Magnus Carlsen contra a semi-eslava. E aqui F5, indo para uma muro de pedra, é uma defesa holandesa chamada a variante do muro de pedra, Stonewall. Aqui nós temos G3, cavalo vem para F6, bispo G2, bispo D6, e todo mundo coloca o rei em segurança, faz o roque. Magnus Carlsen centraliza o cavalo, temos B6, o cavalo de D vem para casa de F3 e cavalo E4. Aqui a gente pode lembrar de partidas de Garry Kasparov, partidas, né, dos clássicos aqui. Vamos vendo como é que segue. Por enquanto até aqui tudo certinho. Dama C2 jogado bispo B7, desenvolvendo B3 também, quer liberar o bispo de casas escuras. A5, bispo vem para a diagonal, B2, e aqui cavalinho A6, ameaçando cavalo B4, pode ser um pouco incômodo, o Carlsen evita, faz o lance A3, e a dama vem para casa de E7, completa o desenvolvimento o Michel Krasenkov, conecta aqui as torres, e o Magnus Carlsen também já tem o desenvolvimento completo, e o que ele segue aqui? Cavalo na casa de D3, né? Será que ele está evitando o lance F4? Não poderia jogar uma torre na coluna C? Não poderia fazer outro lance? Poderia. Vários lances são possíveis aqui, mas o Carlsen prefere jogar com cavalo D3. Vamos ver qual que é a ideia dele. Torre na coluna C, E3, controlou bem a casa de F4, legal. C5 foi jogado, temos essa tensão toda no centro, aí os peões. Cavalo de D vem para casa de E5, cavalo, depois de ter resolvido aqui o avanço para F4, volta lá para casa de E5, temos peão toma, A4, começando um contra-jogo na ala da dama. E o Carlsen joga o lance dama D3, sai da coluna C, seguimos com o cavalo manobrando para casa de B8, torre de F na coluna C, e o cavalo vem para casa de D7. Peão toma, bispo toma, tentando manter a diagonal de casas claras aberta.
E agora existe uma pressão para cima do peão e o Carlsen controla a casa de C5 agora, mais uma vez com mais um peão, com o lance B4. Cavalo de D em F6, temos aqui agora cavalo C4 jogado pelo Carlsen. Dama vem para casa de B7, dama em E2. Traz aqui uma pressão no peão de E6. Cara, uns toquinhos de mestre, né? Esse jogador de 16 anos de idade tem uma compreensão absurda. Dama E2, na tranquilidade. Cavalo vem para casa de G4, ataca o peão. E o que jogar agora? Magnus Carlsen joga cavalo de F em D2. O que está acontecendo, meus amigos? Espera um pouquinho, o peão de F2 está atacado, é só jogar cavalo por F2, agora que tá bom, vai ganhar a partida? Calma, não é bem assim. O bispo está atacado aqui na casa de D6 e quem estava defendendo é o cavalo. Então aqui estaria vindo o cavalo por D6 com um bom ataque aqui, né? As brancas têm uma boa posição aqui, uma peça a mais, com certeza uma boa posição. É jogável isso ainda, é jogável por conta dessa invasão aqui para cima do rei do Magnus Carlsen. Mas é questionável se isso daí renderia, de fato, algum fruto, né, no longo prazo e tudo mais. Aparentemente, as brancas conseguem se segurar numa posição como essa. Por isso, seguimos com o cavalo por D2. E agora, jogar o quê? Magnus Carlsen joga cavalo por D6. Captura o bispo, ataca a torre, ataca a dama e mantém o cavalo atacado. Krasenkov salva primeiro a torre com cheque. Magnus Carlsen joga bispo por... Mantém aqui o cavalo atacado, a dama atacada vem para casa de C6 e aqui o que jogar nesta posição? Magnus Carlsen então segue impecável, super preciso, dama por E6 com cheque, meus amigos, que situação, bispo por E6 e agora o Carlsen recupera a dama com bispo por C6. Temos agora o cavalo atacado, vem para casa de B3, ataca a torre. E o que jogar nessa posição? Só tem um lance bom. Agora, como é que o Carlsen calculou tudo isso, cara, lá atrás? Ele segue aqui com o único lance da posição D5. D5, deixando a torre. A partida segue com o cavalo E5. Aqui o Krasenkov faz as contas. Ele fala, se eu capturar essa torre, tá vindo D por E6, a casa de promoção tá garantida por muita gente. A minha torre não vai poder ajudar em nada. Vou jogar simplesmente E7 aqui e eu não tenho o que fazer. Vou voltar ao cavalo. O bispo, além de tudo, ataca o protetor da casa de promoção. Eu salvo esse cavalo, leva o outro, né? Então, enfim, bispo toma, peão toma e as brancas têm uma posição vencedora aqui, uma posição pelo menos bastante vantajosa aqui, um final com uma peça a mais e um forte ataque, né? Então é bizarro esse lance de D5. O Krasenkov faz as contas, volta o cavalo aqui para a casa de E5. O Carlsen joga com torre B1. Mantém o bispo aqui atacado. Temos aqui agora o lance cavalo D4. Já difícil de achar lance, né? Os computadores apontam que somente torre D8 seria jogável. Nessa posição ainda assim teríamos bispo em F4. Depois de torre toma, bispo toma. Mantendo o bispo e a torre atacados. No entanto, o bispo por D5 atacaria. E aqui então o Magnus Carlsen teria uma qualidade a mais. Mas ainda assim bastante luta. Difícil um plano assim vencedor no curto prazo. Ainda poderia ter muita luta. Mas a partida seguiu com cavalo D4 e agora o Magnus Carlsen vai para cima. Peão por bispo foi jogado, temos cavalo de E capturando aqui o bispo. Tudo igual, duas peças para cada um, mas agora B5. Tira esse cavalo daí, que está controlando a casa de E7. O cavalo fica bloqueando o peão passado e agora bispo E3. Ataca o cavalo, ataca o peão. E esse cavalo vai para onde? Tá com poucas casas aqui, né? A partida seguiu com torre D8 atacando o cavalo do Magnus Carlsen. Magnus Carlsen segue com o lance cavalo C4 atacando o peão, simplesmente se retirando. Temos cavalo em E2 com cheque, o rei vem para E2, G2, cavalo C3 ataca aqui a torre, ataca o peão. Carlsen tira a torre para a casa de E1. Permitindo o cavalo por B5, vocês veem que o computador não gosta muito, preferia a torre B2 mantendo a proteção. Torre 1 foi jogado, cavalo por B5. Carlsen segue aqui com bispo G5. Meus amigos, que confusão. Rei F8 faz a proteção do cavalo. E o Carlsen segue aqui com torre E5. Nossa senhora, como é que joga isso? As máquinas estão falando que está equilibrado. Agora, eu não sei não como é que joga isso daqui. A partida seguiu com o cavalo agora aqui em D6, protegendo mais uma vez o peão. Magnus segue com o cavalo por B6.
capturando esse peão, atacando o outro, né? Tem casa de D7 disponível se quiser. H6 ataca o bispo volta tranquilo para casa de E3. Rei E8 foi jogado, mas depois de simplesmente torre A5, meus amigos. Michal Vladimirovich Krasenkov, 2.661 de rating, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Aqui ele acabou desistindo, lance 41, viu aqui, fez careta e falou não quero jogar isso daqui, né? Agora é o seguinte, pessoal, daria para jogar mais um tantão de lance aqui, viu? Vamos mudar de cor, porque a gente vai inserir uma continuação, que não aconteceu de fato. O cavalo poderia atacar a torre. E aqui torre por A4 não seria uma boa jogada. Rei E7 atacando o peão, não tem uma maneira de proteger esse peão passado. E o jogo poderia ir embora dessa maneira aqui com chances para os dois lados. Apenas um peão a mais aqui. Não fica claro se dá para ganhar, né? Numa variante como essa aqui. Então, de fato, poderia ter continuado jogando aqui, né? O adversário aqui do Magnus Carlsen. Agora é o seguinte, pessoal. Se cavalo C6, por exemplo, o Magnus Carlsen, aqui é a continuação, né? O Magnus Carlsen não seria obrigado a tomar o peão, ele poderia jogar com torre C5, atacando o cavalo voltaria para E7, né? Então, dá para continuar jogando, né? Se torre A5 pode jogar um cavalo C6 de novo, aqui teria que então mudar, jogar um H4. O que eu quero dizer com isso aqui, daria para jogar muito xadrez ainda, o cara realmente não quis jogar, né? Ele se sentiu mal ali, ele pensou, minha posição vai desmoronar ao longo do tempo e ele se sentiu mal, mostrando já a força desse garoto de 16 anos. Talvez aqui a demonstração de que o efeito Carlsen começou cedo, né? O efeito Carlsen, a turma morre de medo do Magnus Carlsen e hoje em dia, então, pelo visto naquela época já era assim também, porque o cara com um peão a menos, de fato, com muito jogo ainda pela frente, claro que né, o Magnus Carlsen teria condições de continuar levando adiante do jeito que eu estou mostrando aqui, mas a gente vê que teria muito jogo, olha, e tá longe ainda de acabar isso aqui que eu estou demonstrando para vocês, tá bom? Mas tá longe ainda de acabar, e a gente vai vendo que, sim, uma vantagem com 2 peões, mas ainda assim nada fácil, né, pode ser que caia um peão agora, enfim, e por aí vai. Tem peão passado, pode tentar, né, criar algum problema com esse peão passado e tudo mais. Então vocês estão vendo aqui eu fazendo um monte de lance aqui, né, para tentar demonstrar que a posição das brancas era superior, mas vocês também percebem o quanto de lance que isso leva para, de fato, demonstrar essa tese, comprovar essa tese. E aqui, enfim, aqui já fica um pouco mais claro, com 3 peões a mais, que a vantagem é do Carlsen. Ainda assim, precisaria de mais uns 20, 30 lances aqui para ganhar, né? Que loucura! Vamos ver a precisão aqui deles, vamos lá. Magnus Carlsen fez 93,3% de precisão com um lance brilhante, aquele avanço de peão maravilhoso, D5, né? Que coisa espetacular aqui. Não deu para o super grande mestre, quase super grande mestre Krasenkov. Magnus Carlsen vai se tornando super GM. Vamos ver mais uma partida, vamos lá. Torneio de candidatos, Magnus Carlsen contra Levon Aronian, ainda no ano de 2007, Carlsen com 16 anos, jogando aqui o torneio de candidatos contra Levon Aronian, o leão armênio. Vamos dar uma olhada nessa pérola. O Carlsen abre a partida com cavalo em F3, abertura hatch. Cavalo vem para F6, C4, B6, a Índia da dama. G3 foi jogado C5, temos bispo em G2, bispo em B7. Magnus Carlsen coloca o rei em segurança. E6 luta pelo centro, cavalo vem para C3, bispo em E7. Torre na coluna E. D5 ganha espaço, o peão toma, cavalo toma, mantendo a diagonal aberta. E aqui D4 lutando pelo centro. Cavalo toma, peão toma, temos bispo em E4, ocupando a casa de E4 para que o Magnus Carlsen não jogue o lance E4. E aqui cavalo em E5, lutando por essa casa, hein? Ameaçou agora o bispo. Bispo toma, rei toma, roque, coloca o rei em segurança e o Carlsen joga. O peão em E4 fica com o chamado centro clássico. Dama C8 foi jogado, o Carlsen segue com dama na casa de G4, ameaçando bispo H6, que poderia ganhar a torre, uma vez que o peão está cravado. Por isso o bispo em F6 já se adianta, se antecipa a esse ataque. Magnus Carlsen segue com o cavalo em F3, preparando para jogar E5.
Temos rei em H8, H4. Magnus Carlsen tá indo pra cima do Aronian, pessoal. É isso que vocês estão vendo. Cavalo C6 foi jogado, bispo vem pra G5. C por D4, bispo por bispo. Peão toma, C por D4, recupera o peão. E o Aronian, preciso, joga o lance E5, propõe troca de damas, que o Carlsen faz com alegria. Dama toma, torre de A toma e aqui D5. Carlsen tem um peão passado. Sim, meus amigos, vocês viram? Magnus Carlsen tem um peão passado contra Levon Aronian no torneio de candidatos com 16 anos de idade. Aronian segue com cavalo em A5. H5, Carlsen não para. Cavalo vem para C4. Cavalo vem para C4. Cavalo H4 jogado pelo Magnus Carlsen. Temos o cavalo em D6, H6. O rei agora ficou preso. Esse peão em H6 é um peão estratégico. O rei vai ter dificuldade de jogar esse final. Olha só. Meus amigos, olha só como é que esse rei vai ter que tirar esse peão da frente, vai ter que tirar esse peão da frente, vai ter que jogar mais 2 lances de rei para tentar trazer o rei pro jogo. Não vai ser fácil. O Aronian sabe disso. Ele segue com o lance torre C3. Torre de A em C1, disputa a coluna C. Torre de F em C8 faz a proteção, temos trocas. Torre toma, cavalo vem para F5 propondo trocas, ocupando a casa de F5, dizendo o seguinte... Pode trocar que esse rei aqui agora vai ter que... 2... Vai ter muito trabalho para sair no jogo. Isso aqui, ó, virou uma prisão. Por isso o rei G8 foi jogado. Magnus Carlsen joga a torre E4, exclama, ganha mobilidade para a torre. Tá ameaçando já a torre na sétima. Tá ameaçando torre na coluna A. O Aronian joga com rei F8, torre G4. A torre vai entrar lá. Torre C7 foi jogado, torre G7. E aqui o Aronian... já não tem defesa para esse peão. Segue com B5, tentando criar um peão passado, uma maioria de 2 contra 1. Vai para o contra-jogo, Carlsen joga a torre por H7, rei G8, ataca a torre, torre G7, rei H8, ocupando a casa de promoção do peão. E o Carlsen agora dispara o outro peão passado. Torre D7 bloqueia e agora rei F3. Como é que para esse ataque? Como é que para isso? Meus amigos, Aronian vai para o contra-jogo. B4, o melhor lance da posição. Carlsen joga rei E4 e agora, meus amigos, tem que tomar esse peão, senão good game. Se o rei chegar aqui, não dá tempo aqui. É muito lance ainda, né? Pro Aronian e o Carlsen já tem uma posição aqui melhor. Torre por D6 forçado, portanto, mas agora cai o peão de F7. Seguimos com torre A6, protegendo com unhas e dentes o peão de A. Carlsen joga com G4 para tentar liberar aqui mais um peão. Rei G8 foi jogado, H7 jogado pelo Magnus Carlsen, sacrificando a torre para poder promover. O Aronian não permite, joga com rei H8. G5 foi jogado, meus amigos. E depois de F por G5, F6. E nessa posição, no lance 41, Levon Aronian abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Ameaçou checkmate. Não, checkmate não, perdão. Aqui só se esse rei tiver em G6, né? Então vamos ver uma possível continuação aqui, vai? Vamos dizer que torre por A2, aqui eu também quero criar um peão passado, quero tudo mais. Aqui rei F5, vamos dar aquele mate lá que eu cantei adiantado, né? Aqui torre por F2 com cheque, rei G6 e aqui good game. Agora sim, o checkmate, né? E não há o que fazer para evitar este checkmate belíssimo aqui de Magnus Carlsen contra Levon Aronian. Vamos ver a precisão dos jogadores, vamos lá. 91.2 para o Carlsen, 81.4 aqui para Levon Aronian. Foi melhor, Magnus Carlsen foi super preciso. A gente vê que ele dominou a partida, ainda teve um errinho ou outro aqui, né? E ele acabou, portanto, conseguindo essa belíssima vitória. Agora a gente tem mais uma partida saideira, vamos lá. Torneio Bial Chess Festival 2007 em julho. Carlsen ainda com 16 anos. Já tem 2.710 de rating. Saiu aí no rating de julho, na lista de julho da FIDE. Que absurdo é esse, meus amigos? E aqui jogando contra Bu Jianzi, jogador chinês com quase 2.700 de rating, 2 gigantes. Magnus Carlsen abre com peão dama. Temos aqui o gambito da dama. C6, a defesa eslava. Cavalo vence para C3, cavalo F6, E3, G6. Cavalo F3, bispo G7. Carlsen segue o desenvolvimento padrãozinho de peão dama, bispo E2, faz o roque, joga um B3zinho para tirar outro bispo, cavalo centraliza bispo B2, temos trocas, cavalo toma, bispo desenvolve, H3 questiona o bispo, temos trocas, E6,
fecha bem aí o centro, Carlsen conecta as torres, finaliza o desenvolvimento, desenvolveu mais rápido do que o Bu. O Bu foi lá, fez, né, tirou o bispo, capturou peça, trocou peça, não sei o que. O Carlsen desenvolveu mais rápido, né? Foram duas perdas de tempo aqui que fizeram o Magnus Carlsen ter um desenvolvimento mais acelerado. Torre 8 foi jogado, mas com o centro fechado isso não é exatamente um problema para o Bu. Bispo A5, Carlsen ataca a dama já, do nada, dama vem para E7, torre de A em C1, já de olho numa possível abertura da coluna C, cavalo vem para D7, o Carlsen joga dama B4, já propondo a troca de damas, cara, ele já tinha essa característica, ele sempre teve, e aqui meio que forçou, né, porque atacou aqui em B7 também, então nós temos dama toma, bispo toma, e agora A5. Par de bispos contra bispo e cavalo. Bispo D2, a gente pensa que vai jogar um bispo D6. Aqui vocês não jogariam um bispo D6? Você pensou em jogar esse? Você jogaria? Eu também. O computador também fala que é o melhor lance. Mas o Carlsen tem outras ideias aqui. Esse aqui é o ponto. Vamos ver. Ele não faz o... Eu não vou dizer comum, né? Mas ele busca originalidade nos seus lances. Bispo D2, D por C4, B por C4, E5... Tenta dar atividade para as próprias peças, Carlsen joga com D5. Temos o lance E4 para não ficar com o bispo preso para sempre. E agora o bispo vem para E2 e torre de E em D8. E o Carlsen fala, legal, já tem uma possibilidade de eu criar um peão passado. Vamos ver como é que ele segue aqui, torre de F em D1. Temos agora peão toma, cavalo F6 com 2 ataques para cima do peão. E agora Magnus Carlsen? Magnus Carlsen segue com o lance bispo E1. Temos agora cavalo por D5. Cai esse poderoso peão do Carlsen. E ele segue agora com torre C5. Ataca o cavalo e ataca o peão. Vai recuperar. Cavalo vem para B4. Torre por A5. Joga... Não. O que tá fazendo aqui o Magnus Carlsen? Legal, né? O tema da defesa aqui, ó. Espetacular aqui. Sem contar que eliminou o defensor do cavalo. Carlsen seus truques aqui. E se torre toma, ele tá tomando aqui com cheque, né? Então, espetacular aqui o lance torre por A5. Não passa nada pelo Carlsen. Mas é o seguinte, pessoal. Ele tem que ter visto tudo isso quando ele jogou aqui, ó. O Magnus Carlsen tem que ter visto tudo isso quando ele jogou bispo E2, quando ele jogou torre D1. Porque senão, ele não ia ter essa tranquilidade de ficar com esse peão enfraquecido aqui se não fosse essa possibilidade de jogar essa sequência que ele fez, essa combinação genial, né? Então, quer dizer, o Carlsen teve que ter visto isso lá atrás. A partida seguiu com o cavalo C2 e agora não acabou a combinação. Tem que jogar um bispo D2 aqui, única, né? Defendendo ali a torre. Torre por A5, o bispo toma e agora a torre A8 ataca o bispo. E agora, Carlsen? Torre D5 protege o seu bispo. Bispo vem para F8, bispo D1, tira esse cavalo daí. Cavalo vem para B4, temos trocas. Bispo toma e bispo B3 protege o peão. Uma torre para cada um, peãozinho na ala da dama para cada um, 4 peões na ala do rei. Bispos de cores opostas. Vamos dar mão? Quer empatar? Não. Vamos jogar mais um pouquinho. B6 foi jogado. Coloca o peão numa casa escura, fortalezinha. Como é que vai quebrar essa posição? Impossível. Magnus Carlsen segue com torre na 7ª, ameaçando o peão, sem problema nenhum. Torre F8 faz a proteção. G4, vai aonde? G5. Torre B7, ataca o peão, vai aonde? Bispo C5. Ninguém tira o meu bispo mais daqui. Ah, mas agora bispo D5, ataca o peão central. De fato, Magnus Carlsen conseguiu aqui sobrecarregar a posição. Inacreditável. Vai tentando tirar leite de pedra Magnus Carlsen. Rei G7 foi jogado e sem nenhuma pressa. Com o peão de F cravado aqui, a casa de G4 dominada. Carlsen joga rei F1. Isso aqui é uma masterpiece. H6 foi jogado, rei E2. Tá cozinhando a presa aqui, cozinhando. Rei F6 foi jogado. Aqui não, aqui é bizarro. A4, o melhor lance da posição. É bizarro. Permitindo aqui rei 5, mas rei 5 salva esse peão, mas não salva mais esse, né? Rei G7 foi jogado sem poder fazer nada. O Carlsen segue aqui com torre C7, provavelmente ameaçando A5. Temos o lance bispo B4, fugindo dessa ameaça. E aqui o Carlsen fala, ah, dá esse peão, vai. Bispo por E4. Chega de cozinhar, já tá no ponto. Torre D8 foi jogado. Carlsen segue com bispo D3, faz o bloqueio. Temos agora rei F8, torre B7, ataca o peão. Tá querendo provocar, né? Que o bispo venha para cá e ele possa voltar a atacar o peão de F7.
O Bull, sabendo disso, joga com torre D6, protege o peão. Bispo C4 chega de qualquer maneira. Temos torre em F6 protegendo. E o Carlsen segue com o lance bispo D5, centralizando o bispo. Bispo em E7, F3, peão na casa clara protegido. Bispo B4, rei D3, o rei melhor colocado. Bispo em E1, rei E4, rei centralizado. Bispo G3, bispo C4. Dando a casa de D5 para o rei. Aonde está indo o Magnus Carlsen? Qual é o plano? Bispo E1 foi jogado F4. Vamos ativar uma maioria de peões. Legal. Peão toma, bispo vem para G3. Peão atacado, F5. Ok, o bispo volta para E1. Como é que vai invadir? Bispo D5 jogado pelo Carlsen, rei G7. Tudo seguro, tudo sólido. Fez uma fortaleza aqui o Bull. Carlsen segue com rei D4, H5, rei C4. Temos peão toma e o bispo fica em F2. E aqui as pretas estão dizendo o seguinte: o que você vai fazer? Porque agora o bispo já está trazendo mais uma proteção. A torre e o rei estão protegendo aqui. Agora, será que tem tema de Zumbislândia? O que é Zumbislândia, Rafael? Zumbislândia não existe. Mas Zugzwang é um termo no xadrez que significa que não tem lance bom para fazer. É aquela situação onde qualquer lance que o adversário fizer vai ser um lance ruim. Ele é forçado a fazer um lance, está na vez dele e ele não queria fazer. Esse é o Zugzwang, tão conhecido como Zumbislândia. Brincadeira, não é conhecido como Zumbislândia. A partida seguiu com bispo E6 aqui. O que o Carlsen está fazendo, meus amigos? Criou bloqueio aqui. Criou um bloqueio. O peão está cravado. Bispo E3 foi jogado. E agora o Carlsen centraliza o rei e vai passar o rei. Inacreditável essa manobra. Rei F8. Agora atacou o bispo. E o Carlsen segue com o lance rei E5. Que masterpiece. Isso aqui é uma das melhores da vida, né? Rei G7 foi jogado e o Carlsen joga agora rei E4. O bispo atacado vem para D2, rei D3. Aonde vai o Carlsen? O bispo vai para F4, rei C4. Temos aqui rei F8, mais uma vez bispo atacado, bispo D5. O bispo volta para E3, o rei chega em B5. E aqui rei G7. Aonde vai Magnus Carlsen? Magnus Carlsen mais uma vez segue com o lance bispo E6. Temos o lance rei F8, ataca o bispo vem para C4, tentando algum tipo de triangulação. Bispo F2, temos o bispo em D5. Rei G7, bispo C6, faz o bloqueio por outro lado. E agora, será que ele vai sacrificar? Perigoso. Perigoso demais, eu até diria. Rei H6 foi jogado, Magnus Carlsen sacrifica aqui. E não dá para tomar essa torre. Rei G5 foi jogado. O Bull, percebendo o que o Carlsen ia fazer, foi atrás desses outros peões. Melhor situação possível, melhor continuação possível para as negras. Aqui, se bispo por torre, as brancas ganham no ato, né? Rei toma e não tem mais como parar aqui a promoção desse peão. Rei G5, A5. Ah, mas a torre consegue segurar, né? Aqui ainda toma um peão, tranquilão, feliz e tranquilo, né? Mais ou menos, né? Rei C7, good game. Ah, mas agora eu jogo torre H8, se você promover, né, eu vou tomar e vou capturar esse peão e empatou o jogo. É verdade, é verdade. Por isso teria que jogar aqui F6. Ah, mas agora rei G5 encostaria no peão e aqui o que fazer? Aqui bispo B7, vai jogar bispo C8 e promover. E não tem o que fazer mais aqui. Aqui já não tem mais jeito mesmo. Ah, eu vou tentar dar a volta por lá, não adianta. Por isso, meus amigos, não dá para tomar essa torre. Olha onde o Carlsen foi. Rei G5 foi jogado, melhor continuação. Carlsen segue disparando o peão. Temos aqui torre em D6, o Carlsen joga a torre em B7, ataca agora o peão de F. Rei por G4, torre por F7, o Carlsen continua tendo um peão a mais. E aqui já é difícil de achar lance, parece que só alguns estudos mostram que rei F4 é o lance que mais sobrevive. Rei G5 é mais natural, foi o lance jogado. Carlsen joga com torre D7, propondo trocas. Trocas essas que defenderiam esse peão. E aí as pretas iam ter que sacrificar aqui no futuro o bispo em cima do outro peão. E aí tem um final ganho para as brancas. Por isso não dá para tomar essa torre. Torre H6 foi jogado, o bispo em E4 protege o peão. Torre H8, A6 disparando o peão passado. Torre B8 com cheque, o rei volta para C4, rei F4, torre E7 protege o bispo. Torre C8 com cheque, o rei volta para D3. Olha a paciência desse menino. Torre D8, cheque, rei E2, bispo atacado, vem para D4, bispo D3. Protege o peão, ameaça aqui, né, esse cheque aqui, com cheque descoberto e tudo mais, ameaça os táticos. Bispo vem para casa de C5, o Carlsen joga a torre E6, a torre estava atacada.
Torre H8, F6. Temos torre cheque, rei D1, torre H6. Mas depois de simplesmente F7, meus amigos, Bujanzi, inacreditável, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Vamos colocar uma possível continuação aqui. O que acontece se torre toma? Você fala o seguinte, eu promovo para dama com cheque. Não, bispo toma. Magnus Carlsen jogaria A7. E não dá para parar esses dois peões. Não tem como. A torre não tem acesso à casa de 8. Não tem o que fazer. Bispo por peão. Aqui você traz a dama para o jogo e tem um final ganho. Muito vantajoso. Ganho é dureza porque dá para fazer uma besteirinha ainda, né? Mas tem um final aqui muito vantajoso. Agora é o seguinte, o que mais daria para jogar aqui? Vou dar cheque. Não sei o que fazer, eu vou dar cheque. Agora eu vou jogar a torre em A1, segura aquele peão. Ó. Pronto, segurei esse, o bispo segurou o outro. Parece bom, né? Carlsen jogaria com torre F6 cheque. Rei viria para E3, promoção para dama. Bispo toma. Poderia dar um cheque antes aqui, não sei para que serviria isso. O computador fala para fazer isso aqui, ó. Mas tá bom, tá bom. Bispo toma, torre toma. E aqui poderia seguir com... E aqui o peão tá defendido, né? E a torre tá atacada, teria que jogar um torre A5, torre D8, fortalezinha. Magnus Carlsen também teria uma posição vencedora. Masterpiece de tirar o fôlego, vamos ver a precisão. 92.7 para o Magnus Carlsen, 88.8 para o Bu. Olha esse gráfico, cara, isso aqui é dominância, né? Isso aqui é um gráfico de dominância para cima de um 2.700. Faz parecer fácil. A gente não consegue ter um tamanho A gente não consegue fazer a dimensão da genialidade do Carlsen. Torre por B6 foi o primeiro lance brilhante, sacrificando lá a torre. E o próximo lance brilhante foi logo na sequência, o lance A5. O próximo lance brilhante aqui do Magnus Carlsen. Espetáculo, né? Só tinha um caminho tênue da vitória e o Carlsen vai lá e acha e tira leite de pedra. E a gente segue na nossa playlist a gênese de uma lenda, Magnus Carlsen, desde menininho até os tempos atuais. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!